Olá, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Hoje eu trouxe uma narrativa que vai mexer com seu coração. Imagina só, um homem que passou anos evitando qualquer relacionamento, de repente precisa tomar uma decisão urgente que vai mudar tudo. E para isso ele recorre a alguém muito próximo com uma proposta inesperada. O que começa como um simples acordo vai se transformar em algo muito maior. Sentimentos inesperados vão surgir. Uma família inteira vai se envolver. E segredos do passado vão aparecer quando ninguém espera. Só vou te dizer uma coisa. Prepare o coração, porque tem reviravolta e emoção do começo ao fim. Antes de começar, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e deixa aquele like para me ajudar. E me conta nos comentários, o que você está fazendo enquanto escuta? Relaxando em casa? Preparando algo para comer? Eu adoro saber. Escreve aí. Agora sim, acomoda-se bem e vem comigo conhecer a história de Helena e Rafael. Helena Silva acordou naquele dia como em qualquer outro, às 5:30 da manhã. O despertador tocou no mesmo horário de sempre, e ela já estava de pé antes mesmo que o som enchesse completamente o quarto. Era assim há 2 anos, desde que tinha começado a trabalhar como governanta e assistente pessoal de Rafael Montenegro. A rotina estava tão enraizada nela que seu corpo já sabia exatamente o que fazer, mesmo quando a mente ainda estava meio adormecida. Ela tomou banho rápido, vestiu o uniforme discreto que usava para trabalhar, um conjunto de calça social preta e blusa branca simples, e saiu de seu pequeno apartamento no bairro mais afastado da cidade. O trajeto de metrô até a cobertura de Rafael levava cerca de 40 minutos, tempo que ela usava para organizar mentalmente tudo o que precisava fazer durante o dia. Quando Helena chegou ao prédio luxuoso onde Rafael morava, o porteiro já a cumprimentou pelo nome. Ela sorriu de volta, pegou o elevador privativo e subiu direto para o último andar. A cobertura era enorme, moderna, toda decorada em tons de cinza e branco, com vidros enormes que davam uma vista linda da cidade. Nos primeiros dias trabalhando ali, Helena tinha ficado impressionada com tanto luxo, mas agora aquilo já era normal para ela. Entrou usando a chave que Rafael tinha dado logo no primeiro mês de trabalho, um gesto de confiança que ela sempre levou muito a sério. A primeira coisa que fez foi ir direto para a cozinha e preparar o café da manhã. Ela sabia exatamente como ele gostava. Café forte e sem açúcar, 2 torradas levemente douradas, geleia de morango e um copo pequeno de suco de laranja natural. Enquanto a cafeteira trabalhava, Helena organizou a sala, ajeitou as almofadas do sofá, abriu as cortinas para deixar a luz natural entrar e checou se havia alguma mensagem importante na secretária eletrônica. Rafael apareceu poucos minutos depois, já vestido com um terno impecável, o cabelo ainda um pouco úmido do banho. Ele tinha 35 anos, era alto, de ombros largos, com um rosto que misturava seriedade e uma beleza que chamava a atenção onde quer que fosse. Mas o que mais se destacava nele eram os olhos escuros, sempre com aquela expressão distante, como se estivesse pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. "Bom dia, Helena", ele disse com a voz grave, pegando a xícara de café que ela já tinha deixado na bancada da cozinha. "Bom dia, Sr. Montenegro", ela respondeu como sempre fazia, mantendo a formalidade que ele nunca tinha pedido, mas que ela achava necessária. Rafael fez uma cara de quem ia dizer alguma coisa sobre isso, mas desistiu, como sempre fazia também. Ele se sentou na mesa e comeu em silêncio, enquanto Helena terminava de organizar os papéis que ele ia precisar levar para o escritório. Essa era a rotina dos dois, repetida dia após dia, com poucas variações. Helena tinha chegado até aquele emprego há exatamente 2 anos e 3 meses. Na época, ela estava passando por um dos piores momentos da sua vida. A avó, única família que lhe restava, tinha acabado de falecer depois de uma longa batalha contra o câncer. Helena tinha usado todas as economias que tinha para pagar os tratamentos, e quando a avó se foi, ela ficou sozinha no mundo e praticamente sem dinheiro. Mas mesmo naquele momento difícil, ela não quis aceitar qualquer coisa. Helena sempre foi uma mulher de fibra, daquelas que não baixam a cabeça fácil. Ela tinha se formado em administração
Estava fazendo uma pós-graduação aos poucos e, quando viu o anúncio para a vaga de assistente pessoal no Grupo Montenegro, soube que era aquilo que queria. Não era só pela questão financeira, embora o salário fosse excelente. Era porque ela sempre admirou a empresa, a forma como o grupo tinha crescido ao longo dos anos, e queria fazer parte daquilo de alguma forma. Quando foi chamada para a entrevista e conheceu Rafael pessoalmente, ficou ainda mais determinada. Ele era sério, direto, mas tratava as pessoas com respeito. E foi exatamente isso que ela encontrou nos 2 anos seguintes. A relação entre Helena e Rafael sempre foi profissional, mas com o tempo tinha desenvolvido algo mais. Não era romance, pelo menos não era algo que qualquer um dos dois reconhecesse ou admitisse. Era uma confiança profunda, um respeito mútuo, que ia além do que normalmente existe entre patrão e empregada. Rafael confiava nela com tudo, senhas, documentos importantes, até segredos de negócios que pouquíssimas pessoas sabiam. E Helena nunca, nem uma única vez, tinha traído essa confiança. Ela conhecia os hábitos dele melhor do que ninguém. Sabia quando ele estava estressado só de olhar para a forma como mexia nos papéis e sempre deixava um chocolate escondido na gaveta dele para os dias mais difíceis. Ele, por sua vez, mesmo com toda a seriedade, sempre perguntava se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, e nunca, absolutamente nunca, a tratou como inferior. Para Helena, aquilo significava muito mais do que ela gostaria de admitir. Mas naquela semana, alguma coisa estava diferente. Helena percebeu na segunda-feira, quando Rafael chegou do escritório, com uma expressão mais fechada do que o normal. Na terça, ele mal tocou no jantar que ela tinha preparado. Na quarta, ficou até tarde trabalhando em casa, coisa que raramente fazia. E na quinta-feira, ela o encontrou na varanda da cobertura, olhando para a cidade lá embaixo com uma cara de quem carregava o mundo nas costas. Helena pensou em perguntar o que estava acontecendo, mas decidiu respeitar o espaço dele. Se ele quisesse conversar, ia conversar. Ela terminou o trabalho do dia e estava juntando suas coisas para ir embora quando Rafael apareceu na sala. Helena, você pode ficar mais um pouco? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante, ele disse. E havia algo diferente na voz dele, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha ouvido antes. Helena sentiu o coração acelerar, sem entender o motivo. Claro, Sr. Montenegro. O que aconteceu? Ela perguntou, deixando a bolsa de lado e se sentando no sofá. Rafael ficou de pé por alguns segundos, como se estivesse organizando os pensamentos, e então se sentou na poltrona em frente a ela. Ele respirou fundo antes de começar a falar. Você sabe que eu confio em você, não sabe? Nesses 2 anos você provou ser a pessoa mais confiável que já trabalhou comigo. E por isso eu preciso te contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Helena apenas acenou com a cabeça, esperando ele continuar. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que ela raramente via nele. Meu avô, quando montou o Grupo Montenegro há 40 anos, colocou uma cláusula no testamento dele. Uma cláusula que na época fazia sentido para ele, mas que hoje está me causando um problema enorme. Helena franziu a testa, tentando entender aonde aquilo ia dar. Rafael continuou. A cláusula diz que para assumir o controle total da empresa, o herdeiro precisa ser casado e ter um filho até completar 36 anos. Meu avô acreditava que um homem de família seria mais responsável, mais comprometido com o futuro da empresa. E eu faço 36 anos daqui a 8 meses. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena fez as contas rapidamente na cabeça e sentiu um aperto no peito. E se você não cumprir a cláusula? Ela perguntou, embora já imaginasse a resposta. O controle da empresa passa para o conselho de acionistas. E tem gente lá que não gostaria de nada mais do que me tirar do comando. Gente que só pensa no lucro imediato, que não liga para os funcionários, para a comunidade, para nada além do próprio bolso. Rafael se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Meus pais estão apavorados. Eles passaram a semana toda me ligando, me pressionando, perguntando o que eu vou fazer. E eu não sei, Helena. Eu simplesmente não sei. Helena sentiu uma onda de empatia.
Ela sabia que Rafael tinha passado por algo difícil no passado, embora ele nunca tivesse contado os detalhes. Mas ela tinha ouvido rumores entre os funcionários da empresa sobre uma noiva que o tinha traído com um dos sócios dele anos atrás. Desde então, Rafael tinha se fechado completamente para relacionamentos. "Por que você está me contando isso?" Helena perguntou baixinho. Rafael parou de andar e olhou diretamente para ela. "Porque eu passei os últimos dias pensando em todas as opções possíveis, e só tem uma pessoa no mundo em quem eu confio o suficiente para fazer o que eu estou prestes a te pedir." O coração de Helena disparou. Ela tinha um pressentimento do que vinha a seguir, mas não podia acreditar que era aquilo mesmo. "Helena, eu sei que isso vai soar completamente louco, mas eu preciso que você me escute até o fim. Eu estou te pedindo para se casar comigo." O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. Helena sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Rafael continuou falando rápido, como se quisesse explicar tudo antes que ela recusasse. Não seria um casamento de verdade, não no começo, pelo menos. Seria um acordo entre nós dois. Você se casaria comigo. A gente cumpriria a cláusula do testamento. E depois de 2 anos poderíamos nos divorciar tranquilamente. Em troca, eu te daria segurança financeira completa. Você nunca mais ia precisar se preocupar com dinheiro. Poderia terminar sua pós-graduação sem trabalhar se quisesse. E quando tudo terminasse, você teria uma quantia que te deixaria confortável para o resto da vida. Ele parou de falar e esperou. Helena ainda estava processando o que tinha acabado de ouvir. "Casa comigo." As palavras ecoavam na cabeça dela, misturando-se com 1000 pensamentos e sentimentos contraditórios. "Rafael, eu não sei o que dizer." Helena finalmente conseguiu falar, a voz tremendo um pouco. "Isso é muito repentino. Muito... é loucura." Ele assentiu. "Eu sei. Acredite. Eu sei. Mas eu não saberia a quem mais pedir. Você é a única pessoa que eu respeito o suficiente, que eu confio o suficiente para isso. E eu prometo que você seria tratada com todo o respeito possível. Nada seria exigido de você, além de estar ao meu lado em eventos públicos, viver na mesma casa, e eventualmente, quando chegasse a hora, ter um filho comigo. Mas tudo seria feito com respeito, com acordo mútuo. Você teria sua privacidade, sua liberdade." Helena sentiu as bochechas esquentarem quando ele mencionou ter um filho. Aquilo tornava tudo ainda mais real, ainda mais sério. "Eu preciso de tempo para pensar," ela disse, levantando-se. "Isso é grande demais para eu decidir agora." Rafael também se levantou. Claro, pense o quanto precisar. Mas, Helena, por favor, pense com carinho. Eu não ia te pedir isso se não fosse realmente importante." Helena pegou a bolsa com mãos trêmulas e saiu da cobertura em um estado de choque. No metrô, voltando para casa, ela não conseguia pensar em mais nada. Casar com Rafael Montenegro. Ter um filho com ele. Viver como esposa dele, mesmo que fosse só de fachada. A cabeça dela girava com todas as possibilidades, todos os prós e contras. Quando finalmente chegou em seu pequeno apartamento, jogou-se no sofá e ficou ali, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Ela tinha que admitir uma coisa para si mesma. Rafael sempre tinha mexido com ela de uma forma que ia além do profissional. Ela achava ele atraente, inteligente, e nos últimos 2 anos tinha desenvolvido uma admiração genuína por ele. Mas ela sempre manteve esses sentimentos guardados, porque sabia que não podia misturar as coisas. Agora, de repente, ele estava oferecendo algo que mudaria completamente a vida dela. Helena passou a noite inteira acordada, pesando cada detalhe. Ela pensou na segurança financeira que aquilo traria. Pensou em poder terminar seus estudos sem se preocupar com contas. Pensou em ajudar Rafael, um homem que sempre a tinha tratado tão bem. Mas também pensou nos riscos. E se ela se apaixonasse de verdade? E se aquilo se tornasse mais complicado do que esperavam? E o filho que eles teriam? Como seria para a criança crescer em um casamento que era apenas um acordo? As perguntas eram muitas, e as respostas não vinham fácil. Quando o sol começou a raiar, Helena tinha chegado a uma conclusão.
Ela ia aceitar, não porque estava desesperada por dinheiro, ela até que estava conseguindo se manter bem, mas porque acreditava em Rafael, confiava nele, e se ele precisava tanto assim da ajuda dela, então ela ia ajudar. No fundo, uma parte dela também estava curiosa para ver onde aquilo poderia levar. Na manhã seguinte, Helena chegou à cobertura como sempre, mas dessa vez estava mais nervosa do que nunca. Rafael estava na sala, claramente esperando por ela. Quando seus olhares se encontraram, ela viu esperança misturada com medo nos olhos dele. Helena respirou fundo e falou: "Eu vou aceitar, mas com algumas condições." Rafael se levantou de um pulo, a expressão aliviada. "Diga qualquer coisa." Helena ergueu o queixo. "Respeito mútuo acima de tudo. Eu continuo trabalhando se eu quiser, até encontrar outra coisa. E se em algum momento qualquer um de nós encontrar um amor de verdade, a gente termina o acordo sem ressentimentos. Combinado?" Rafael estendeu a mão. "Combinado." Quando as mãos dos dois se tocaram, Helena sentiu um choque elétrico subir pelo braço. Ela olhou nos olhos dele e viu algo ali que não conseguiu decifrar. Mas uma coisa ela sabia. A vida dela acabava de mudar para sempre. As 2 semanas que se seguiram foram uma verdadeira loucura. Helena mal conseguia acreditar na velocidade com que as coisas estavam acontecendo. Rafael não perdeu tempo e logo no dia seguinte já tinha marcado reunião com o advogado da família para cuidar de todos os papéis do casamento. Eles assinaram um acordo pré-nupcial que protegia os dois, deixando tudo muito claro e documentado. Helena leu cada linha com atenção e ficou impressionada com o quanto Rafael tinha pensado em protegê-la também. Não era só ele se protegendo, ele genuinamente queria que ela ficasse tranquila e segura, acontecesse o que acontecesse. Quando ela comentou isso, ele apenas deu de ombros e disse: "Eu te respeito, Helena. Isso não é só um acordo de negócios para mim. É a vida de 2 pessoas e eu quero que você fique bem." O casamento civil foi marcado para uma sexta-feira de manhã, em um cartório discreto do centro da cidade. Rafael tinha dito que seria algo bem simples, só eles dois e as testemunhas necessárias. Mas quando Helena acordou naquele dia, encontrou uma surpresa na porta do apartamento dela. Era uma caixa enorme, embrulhada com um laço dourado. Dentro havia um vestido lindo na cor creme, simples mas elegante, exatamente do tamanho dela. Tinha um bilhete junto, escrito com a letra de Rafael: "Para o nosso dia especial. Mesmo que seja um acordo, você merece se sentir bonita. Terry." Helena sentiu os olhos arderem de emoção. Aquele gesto pequeno significava muito para ela. Mostrava que ele se importava, mesmo que só um pouco. Ela se arrumou com cuidado, colocou o vestido que caía perfeitamente no corpo dela, prendeu o cabelo em um coque baixo e passou uma maquiagem leve. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Parecia uma noiva de verdade, não alguém que estava entrando em um casamento de conveniência. O carro que Rafael mandou buscá-la chegou pontualmente às 9 horas. Durante o trajeto até o cartório, Helena sentiu o estômago revirar de nervosismo. Estava realmente fazendo aquilo. Ia se casar. Quando chegou e viu Rafael esperando na porta do cartório, o coração dela deu um salto. Ele estava impecável em um terno azul marinho, o cabelo perfeitamente penteado, e quando viu ela descendo do carro, o olhar dele mudou. Era admiração pura. "Você está linda", ele disse quando ela se aproximou, e a sinceridade na voz dele fez Helena corar. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando entraram no cartório, Helena percebeu que não eram só eles dois. Sentados nos bancos estavam os pais de Rafael, que ela só conhecia de fotos e de conversas breves por telefone. Dona Lúcia Montenegro era uma senhora elegante, de cabelos grisalhos bem cuidados e olhos gentis que eram igualzinhos aos do filho. Ao lado dela estava o senhor Alberto Montenegro, um homem alto e imponente, de barba bem feita e postura ereta. Quando Dona Lúcia viu Helena, ela se levantou imediatamente e caminhou até ela com um sorriso enorme no rosto. "Minha querida, finalmente. Rafael falou tanto de você nesses 2 anos, eu estava louca para te conhecer pessoalmente." E antes que Helena pudesse reagir,
a mulher a puxou para um abraço apertado, daqueles de mãe mesmo. Helena ficou sem ação por alguns segundos, mas então retribuiu o abraço, sentindo uma quentura no peito que não sentia há muito tempo. O Sr. Alberto também cumprimentou Helena, mais reservado que a esposa, mas com educação e respeito. É um prazer, Helena. Espero que você traga felicidade para a vida do meu filho, ele disse, e havia algo na forma como falou que fez Helena perceber que ele realmente se importava com Rafael, mesmo sendo um homem de poucas palavras. A cerimônia em si foi rápida, como todo casamento civil costuma ser. O oficial leu os termos, perguntou se ambos aceitavam, e quando chegou a hora de dizer sim, Helena olhou nos olhos de Rafael e viu algo ali que não conseguiu decifrar completamente. Era gratidão, com certeza, mas tinha algo mais, algo que deixou ela confusa e com o coração acelerado. Sim, eu aceito, ela disse, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Sim, eu aceito, Rafael respondeu logo em seguida, sem tirar os olhos dela. Quando o oficial declarou que eles estavam casados e disse que Rafael podia beijar a noiva, houve um momento de hesitação. Eles não tinham conversado sobre aquela parte, mas Rafael se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse, e depositou um beijo suave nos lábios dela. Foi rápido, casto, mas o suficiente para fazer o coração de Helena disparar e suas pernas ficarem fracas. Quando se afastaram, os olhos dele estavam escuros, intensos, e ela teve que desviar o olhar para conseguir respirar direito. Dona Lúcia estava chorando de emoção, enxugando as lágrimas com um lencinho, e até o Sr. Alberto tinha os olhos brilhando. Eles assinaram os papéis, tiraram as fotos oficiais e então foram surpreendidos mais uma vez. Dona Lúcia tinha insistido em fazer uma pequena recepção na casa dela, nada muito grande, só a família mais próxima e alguns amigos íntimos. Helena tentou protestar, dizendo que não precisava de toda aquela trabalheira, mas a mãe de Rafael não quis nem ouvir. Meu único filho está se casando. Você acha mesmo que eu não ia comemorar? Nem pensar. Você agora faz parte da família Montenegro, minha filha, e a gente sempre comemora os momentos importantes juntos. A casa dos pais de Rafael era uma mansão linda em um bairro nobre da cidade, com jardim enorme e uma decoração clássica que mostrava anos de história familiar. Quando chegaram lá, já tinha uma mesa posta com comidas deliciosas, flores por todo lado e até um bolo pequeno de casamento. Helena ficou emocionada com todo aquele cuidado, com o carinho que aquelas pessoas que mal a conheciam estavam demonstrando. Durante o almoço, Dona Lúcia não parou de fazer perguntas para Helena, querendo saber tudo sobre ela. De onde era, onde tinha estudado, quais eram seus sonhos. E Helena, que normalmente era mais reservada, se viu abrindo o coração para aquela mulher. Contou sobre a avó que tinha criado ela sozinha, sobre como tinha sido difícil perder a única família que tinha, sobre seus estudos e suas esperanças para o futuro. Dona Lúcia escutava tudo com atenção genuína, segurando a mão de Helena por cima da mesa. Você não está mais sozinha, minha querida. Agora você tem uma família de novo. E eu sempre quis ter uma filha. Então você chegou para completar meu coração, ela disse. E Helena teve que segurar as lágrimas com força para não chorar ali mesmo. O Sr. Alberto, embora mais quieto, também ia fazendo perguntas aqui e ali, e Helena percebeu que ele estava testando ela, querendo ter certeza de que era uma pessoa boa para o filho. Ela não se ofendeu com isso. Na verdade, achou justo. Rafael observava tudo de um canto da mesa, e Helena podia sentir o olhar dele sobre ela o tempo todo. Quando seus olhos se encontravam, ele dava um pequeno sorriso, como se estivesse dizendo que tudo ia ficar bem. Depois do almoço, Dona Lúcia insistiu em mostrar a casa para Helena, especialmente o quarto onde Rafael tinha crescido. Era um quarto grande, ainda com alguns troféus de natação da adolescência dele nas prateleiras, fotos antigas nas paredes. Ele sempre foi tão dedicado a tudo que fazia, Dona Lúcia comentou com orgulho. Mas também sempre foi muito solitário. Desde aquele episódio com a ex-noiva dele, ele se fechou completamente. Eu já tinha perdido a esperança de ver meu filho feliz de novo. E então você apareceu. Ela pegou nas mãos de Helena e olhou nos olhos dela.
Eu não sei exatamente como vocês se conheceram ou como chegaram até aqui, mas eu vejo a forma como ele olha para você. E eu sei que você é especial para ele, muito especial. Helena não soube o que responder. Será que Dona Lúcia desconfiava que aquele era um casamento de conveniência, ou ela realmente acreditava que havia amor entre eles? De qualquer forma, Helena decidiu não estragar a felicidade daquela mulher. Eu me importo muito com o Rafael, ela disse, e não era mentira. Ele é um homem incrível, e eu vou fazer o possível para deixá-lo feliz. Dona Lúcia sorriu e abraçou Helena de novo. Eu sei que vai, minha filha. Eu sei que vai. Quando voltaram para a sala, Rafael estava conversando com o pai, e pelos gestos sérios dos dois, parecia ser uma conversa importante. Quando percebeu que Helena tinha voltado, ele interrompeu a conversa e veio até ela. Tudo bem? Ele perguntou baixinho. Minha mãe não está sendo invasiva demais? Helena balançou a cabeça com um sorriso. Não, ela é maravilhosa. Eu adorei conhecê-la melhor. O resto da tarde passou em uma atmosfera agradável, com conversas, risadas e muito carinho da parte dos pais de Rafael. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Dona Lúcia abraçou Helena com força e sussurrou no ouvido dela. Você trouxe luz de volta para os olhos do meu filho. Obrigada. Helena sentiu um nó na garganta. No carro, voltando para a cobertura de Rafael, que agora era oficialmente a casa dela também, o silêncio entre eles era confortável, mas carregado de expectativa. Helena olhava pela janela, processando tudo o que tinha acontecido naquele dia. Ela estava casada. Era oficialmente Helena Montenegro agora. A realidade daquilo ainda não tinha caído completamente. Quando chegaram na cobertura, Rafael carregou as poucas malas que Helena tinha trazido do apartamento dela. Ele insistiu em mostrar o quarto que seria dela, um cômodo espaçoso com banheiro privativo, closet e uma vista linda da cidade. Eu quero que você se sinta em casa aqui, ele disse, deixando as malas no chão. Pode mudar o que quiser, decorar do jeito que te deixar confortável. Esta é sua casa agora também. Helena olhou ao redor e sentiu um misto de emoções. Agradecimento, nervosismo e uma pontinha de tristeza por estar deixando seu apartamento pequeno, mas cheio de memórias. Obrigada, Rafael, por tudo, pela forma como está fazendo isso, pelo respeito, por tudo mesmo. Ele se aproximou e, para a surpresa dela, pegou na mão dela suavemente. Nós vamos fazer isso funcionar, Helena. Eu prometo. Naquela primeira noite, dormindo na cobertura, Helena ficou acordada por horas, olhando para o teto do quarto novo. Escutava os sons da casa, tão diferentes do seu apartamento. Podia ouvir Rafael se movendo no quarto dele, do outro lado do corredor. Pensou em tudo o que tinha acontecido, em como sua vida tinha mudado drasticamente em questão de dias. Ela tinha se casado com um homem que mal conhecia, além da relação profissional. Um homem lindo, bem-sucedido, mas também fechado e cheio de cicatrizes emocionais. O que seria deles dali para frente? Como seria dividir a vida com ele? Será que iam conseguir manter aquilo só como um acordo, ou alguma coisa mais ia acabar surgindo? Helena não tinha respostas para nenhuma dessas perguntas. Só sabia que tinha dado sua palavra e ia honrá-la. O resto, o resto só o tempo ia dizer. As primeiras semanas como esposa de Rafael foram uma experiência completamente nova para Helena. Ela acordava todos os dias no quarto espaçoso da cobertura e por alguns segundos ficava confusa, ainda esperando ver as paredes do seu apartamento antigo. Mas então a realidade voltava, e com ela vinha uma mistura de sentimentos que ela não sabia muito bem como lidar. A rotina dos dois mudou de uma forma que nenhum deles esperava. Antes, Helena preparava o café da manhã e depois ia embora para cuidar de outras tarefas. Ou ficava trabalhando no escritório da casa enquanto Rafael seguia para a empresa. Agora, eles tomavam café juntos todas as manhãs, sentados à mesa, conversando sobre os planos do dia. No começo foi estranho, os dois ainda meio sem jeito, procurando assunto. Mas aos poucos foram se soltando, e Helena descobriu que Rafael tinha um senso de humor seco que ela adorava. E ele descobriu que ela tinha opiniões fortes sobre praticamente tudo, o que o divertia muito.
As refeições juntos se tornaram um ritual sagrado para os dois. Rafael fazia questão de jantar em casa sempre que possível, algo que ele raramente fazia antes. Eles cozinhavam juntos nos finais de semana, uma atividade que começou meio por acidente, quando Helena sugeriu fazer um risoto e Rafael disse que sabia fazer o molho perfeito para acompanhar. A cozinha virou um espaço de risadas e pequenas disputas amigáveis sobre a forma certa de cortar uma cebola ou o tempo exato de cozimento do arroz. Eram momentos simples, cotidianos, mas que estavam construindo uma intimidade entre eles que ia muito além do que o acordo previa. Helena percebeu que estava aprendendo coisas sobre Rafael, que jamais teria descoberto quando era apenas sua funcionária. Ele tinha mania de organizar os temperos em ordem alfabética, adorava documentários sobre história e cantarolava baixinho quando estava concentrado em alguma coisa. O que mais surpreendeu Helena foi como a família de Rafael rapidamente a adotou como parte do clã. Dona Lúcia ligava quase todos os dias, sempre com alguma desculpa. Às vezes era para dar uma receita, outras vezes para convidar os dois para jantar, ou simplesmente para conversar sobre amenidades. Helena, que tinha passado anos sem ter uma figura materna por perto, se viu esperando ansiosamente por aquelas ligações. Ela e Dona Lúcia começaram a tomar chá juntas todas as terças-feiras na casa dos Montenegro, um programa que virou tradição rapidíssimo. Nessas tardes, elas conversavam sobre tudo. Dona Lúcia contava histórias da infância de Rafael, mostrava álbuns de fotos antigos, ensinava receitas de família que passavam de geração em geração. Você precisa saber fazer o bolo de chocolate que é o favorito dele desde criança, ela dizia, anotando os ingredientes em um caderninho velho cheio de manchas de uso. Durante uma dessas tardes de chá, Dona Lúcia pegou na mão de Helena e disse algo que ficou gravado no coração dela. Sabe, Helena, eu tinha medo que meu filho nunca mais se abrisse para o amor depois do que aconteceu com aquela mulher. Ela destruiu a confiança dele, fez ele acreditar que não podia confiar em ninguém. Mas desde que você entrou na vida dele, eu vejo mudanças. Ele sorri mais, está mais leve, mais presente. Eu nunca vi meu filho tão bem quanto está agora com você. Helena sentiu os olhos arderem. Dona Lúcia, Ela começou, mas não sabia como continuar. Como explicar que aquilo tinha começado como um acordo, que ela não tinha certeza do que Rafael realmente sentia? Dona Lúcia apertou a mão dela com carinho. Você não precisa dizer nada, minha filha. Eu vejo a forma como vocês se olham. Eu sei que o que vocês têm é especial, independente de como começou. O Sr. Alberto também foi amaciando com o tempo. No começo ele mantinha uma postura mais formal, observando Helena com atenção, claramente avaliando se ela era boa o suficiente para o filho. Mas Helena não se intimidava. Ela respondia às perguntas dele com sinceridade, olhava nos olhos dele sem medo, e aos poucos foi conquistando o respeito do homem. O momento de virada veio durante um domingo de churrasco na casa dos Montenegro. Helena estava ajudando a preparar a salada quando o Sr. Alberto se aproximou e perguntou se ela jogava xadrez. Um pouco, ela respondeu, sem saber aonde aquilo ia dar. Então vamos jogar uma partida antes do almoço, ele disse, e havia um desafio na voz dele. Eles se sentaram no tabuleiro que ficava na varanda e começaram a jogar. Para surpresa geral, Helena não só conseguiu manter o jogo equilibrado, como quase venceu o Sr. Alberto, que era conhecido por ser um jogador excelente. Quando a partida terminou, com vitória apertada do Sr. Alberto, ele olhou para Helena com um brilho novo nos olhos. Você é esperta, menina, e tem fibra. Eu gosto disso. A partir daquele dia, o Sr. Alberto começou a tratá-la de forma diferente. Ele fazia piadas com ela, pedia a opinião dela sobre assuntos de negócios e de vez em quando soltava um minha filha no meio das conversas que fazia o coração de Helena apertar de emoção. Ela estava ganhando não só um marido, mas uma família inteira, algo que não tinha desde que perdeu a avó. Os almoços de domingo na casa dos Montenegro viraram sagrados. Sempre tinha comida farta, conversas animadas e muito carinho. Rafael observava tudo com um olhar que Helena não conseguia decifrar completamente,
mas que a deixava com borboletas no estômago. Mas nem tudo eram flores. A vida a dois também trouxe desafios e momentos de tensão. A primeira briga séria aconteceu em uma noite de quinta-feira, depois de um evento da empresa. Rafael tinha que participar de um jantar de negócios importante e Helena foi junto como esposa dele. Durante o evento, uma executiva da concorrência, uma mulher linda de cabelos loiros e corpo escultural, passou a noite toda flertando descaradamente com Rafael. Ela tocava no braço dele toda hora, ria alto demais das piadas dele e chegou até a sugerir que eles marcassem um café para discutir possíveis parcerias. Helena observava tudo de longe, sentindo uma raiva crescer dentro dela que não esperava sentir. Era ciúmes verdadeiros, intensos, que faziam seu sangue ferver. Ela não tinha direito de sentir aquilo, afinal, o casamento deles era só um acordo. Mas o coração dela não ligava para a lógica. No caminho de volta para casa, Helena ficou calada, olhando pela janela do carro com a mandíbula travada. Rafael tentou puxar conversa algumas vezes, mas ela respondia com monossílabos. Quando chegaram na cobertura, ele finalmente perguntou: "O que está acontecendo? Você mal falou comigo a noite inteira." Helena explodiu. "Você está me perguntando sério? Você não percebeu aquela mulher se jogando para cima de você o tempo todo? E você lá todo simpático, sorrindo, como se eu nem existisse." Rafael ficou visivelmente confuso. "Helena, eu estava sendo educado. É meu trabalho manter boas relações com outros empresários." Ela deu uma risada sem humor. "Boas relações? Ela estava praticamente se oferecendo para você ali na frente de todo mundo." Ele franziu a testa. "E por que isso te incomoda tanto? Não é como se nosso casamento fosse real." As palavras dele acertaram Helena como um soco no estômago. Ela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. "Você está certo. Eu não sei por que isso me incomoda. Afinal, isso é só um acordo, não é? Não é um casamento de verdade. Obrigada por me lembrar." Helena virou e foi direto para o quarto dela, batendo a porta com mais força do que pretendia. Ela se jogou na cama e deixou as lágrimas caírem livremente. O que estava acontecendo com ela? Quando foi que tinha começado a se importar tanto? Quando foi que Rafael tinha deixado de ser só o homem que ela admirava profissionalmente e tinha se tornado alguém que fazia o coração dela acelerar? Ela não queria admitir, mas a verdade era clara. Estava se apaixonando por ele. E aquilo era perigoso, porque não sabia se ele sentia o mesmo. Do outro lado da porta, Rafael ficou parado por longos minutos, processando o que tinha acabado de acontecer. A raiva de Helena, os ciúmes óbvios, a forma como ela tinha ficado magoada com as palavras dele. E então caiu a ficha. Ela não estava com raiva por causa do acordo. Ela estava com raiva porque se importava de verdade. E ele, percebendo aquilo, sentiu algo despertar no peito dele que tinha certeza que estava morto há anos. Ele passou a noite inteira acordado, pensando: quando foi que Helena tinha se tornado tão importante para ele? Quando foi que começou a esperar ansiosamente pelo fim do dia só para voltar para casa e vê-la? Quando foi que o sorriso dela tinha se tornado a coisa favorita dele no mundo? Rafael tinha tanto medo de se entregar de novo, de confiar de novo, que nem tinha percebido que já tinha caído. Estava completamente apaixonado pela própria esposa e tinha sido burro o suficiente para machucá-la. Na manhã seguinte, Helena acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Ela tomou banho e se arrumou devagar, sem vontade de sair do quarto e encarar Rafael. Mas quando abriu a porta, encontrou uma surpresa. Na mesa da sala estava um café da manhã completo, com tudo que ela gostava. Panquecas, frutas frescas, suco de laranja natural e, no meio de tudo, um buquê de rosas vermelhas. Rafael estava de pé ao lado da mesa, com uma cara de cachorro que fez algo errado. "Helena, eu sinto muito." Ele começou antes mesmo que ela pudesse falar qualquer coisa. "Eu fui um idiota ontem. Eu não devia ter dito aquilo, não devia ter ignorado seus sentimentos." Ela ficou parada, sem saber o que fazer. Ele continuou: "A verdade é que eu estava com medo de admitir o que está acontecendo comigo, com a gente. Porque isso aqui," ele apontou entre os dois, "deixou de ser só um acordo faz tempo. Pelo menos para mim." O coração de Helena deu um salto. "O que você está dizendo?" Ele deu um passo na direção dela.
Estou dizendo que eu também estou com medo, Helena. Medo de me abrir de novo, medo de confiar, medo de me machucar. Mas a verdade é que você já entrou aqui. Ele colocou a mão no peito, sobre o coração. E eu não quero que você saia. Eu não quero mais fingir que isso é só negócio. Eu quero que seja real. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Você realmente sente isso? Ele assentiu. Sinto. E sei que estou te pedindo para confiar em mim depois de ter sido tão burro, mas você pode me dar uma chance? De verdade dessa vez? Ela não conseguiu segurar e deu um passo na direção dele também. Eu estava com tanto medo que fosse só eu sentindo isso. Eu tentei lutar contra, tentei lembrar que era só um acordo, mas meu coração não queria ouvir. Rafael pegou no rosto dela com as duas mãos, com uma delicadeza que ela não sabia que ele tinha. Então vamos parar de lutar contra. Vamos tentar isso de verdade. Helena sorriu através das lágrimas. Sim, vamos tentar. E então ele a beijou. Não como tinha beijado no dia do casamento, rápido e formal, mas um beijo de verdade, demorado, cheio de sentimento, de promessa, de tudo que eles não tinham conseguido dizer com palavras. Quando se separaram, estavam os dois meio sem ar e sorrindo. Helena encostou a testa na dele. Só uma coisa, ela disse. Se outra mulher se jogar para cima de você daquele jeito, eu não vou ficar quieta de novo. Rafael riu, o som grave reverberando no peito dele. Pode deixar. Na próxima vez eu deixo bem claro que sou um homem casado e completamente apaixonado pela minha esposa. Apaixonado. A palavra ecoou no coração de Helena como uma música. Eles se sentaram para comer o café da manhã que ele tinha preparado. E pela primeira vez, desde que tinham se casado, não havia mais dúvidas, não havia mais medo. Só havia dois corações que finalmente tinham se encontrado de verdade. Depois daquela conversa, alguma coisa mudou entre Helena e Rafael de uma forma que era impossível não perceber. Já não havia mais aquela tensão estranha, aquele medo de demonstrar demais o que sentiam. Agora eles eram um casal de verdade, e isso se refletia em cada pequeno gesto do dia a dia. Rafael tinha o costume de colocar a mão na cintura dela quando estavam juntos. Um toque possessivo, mas carinhoso, que fazia Helena se sentir protegida e desejada. Ela, por sua vez, tinha começado a deixar pequenos bilhetes para ele nos lugares mais inesperados. Uma mensagem dentro da pasta dele, um post-it grudado no espelho do banheiro, palavras simples, mas que sempre arrancavam um sorriso dele. Tenha um ótimo dia, você é incrível. Ou estou orgulhosa de você. Coisas que Rafael nunca tinha recebido de ninguém e que tocavam fundo no coração dele de uma forma que ele não esperava. As semanas foram passando e o relacionamento deles foi se aprofundando de uma maneira natural e bonita. Eles assistiam filmes juntos aos sábados à noite, sempre disputando qual gênero iam escolher. Helena adorava comédias românticas. Rafael preferia filmes de suspense, então acabaram criando um sistema de revezamento que funcionava perfeitamente. Mas a verdade é que nenhum dos dois prestava muita atenção no filme, porque ficavam conversando o tempo todo, pausando a cada 5 minutos para comentar alguma coisa, para contar uma história relacionada, para simplesmente ficarem olhando um para o outro. Era uma intimidade que ia se construindo tijolo por tijolo, conversa por conversa, riso por riso. Rafael descobriu que Helena tinha um medo bobo de trovões desde criança, e sempre que tinha tempestade, ele fazia questão de ficar com ela até passar. Helena descobriu que Rafael tinha uma cicatriz no ombro de quando caiu da bicicleta aos 8 anos, e que ele ainda se lembrava da sensação de voar pelos ares antes de bater no chão. Um dia, Helena estava mexendo no tablet dela quando viu a data no calendário e percebeu algo que a deixou surpresa. Era dia 23 de abril, o aniversário dela. Ela tinha ficado tão envolvida com toda a mudança de vida, com o casamento, com Rafael, que tinha completamente esquecido da própria data de aniversário. Fazia anos que ela não comemorava, desde que a avó tinha morrido. Sempre foi só mais um dia para ela, sem festa, sem presentes, sem nada de especial. Ela decidiu não comentar nada com Rafael, afinal, não era algo importante. Mas quando chegou em casa no fim da tarde,
Depois de ter saído para resolver algumas coisas do curso de pós-graduação que estava fazendo, encontrou a cobertura completamente diferente. Tinha velas espalhadas por toda a sala, flores nas mesas e um cheiro delicioso vindo da cozinha. Helena ficou parada na porta, sem entender o que estava acontecendo. Rafael apareceu vindo da cozinha, usando um avental que ela nunca tinha visto nele, e com um sorriso enorme no rosto. "Feliz aniversário, Helena", ele disse, e a voz dele estava cheia de uma ternura que fez o coração dela derreter completamente. Ela ficou sem palavras por alguns segundos, só olhando para ele e para toda aquela decoração linda. "Como você sabia?" Ela finalmente conseguiu perguntar. Rafael deu de ombros. "Eu tenho acesso aos seus documentos desde que você começou a trabalhar para mim, lembra? Sempre soube quando era seu aniversário, e sempre achei estranho você nunca comentar nada. Então, esse ano, eu decidi que você merecia uma comemoração de verdade." Helena sentiu os olhos arderem de emoção. Fazia tanto tempo que alguém se lembrava do aniversário dela, que alguém se importava o suficiente para preparar algo especial, que ela não sabia como reagir. Rafael deve ter percebido que ela estava prestes a chorar, porque veio até ela rapidamente e segurou o rosto dela com as mãos. "Ei, não chora. Hoje é dia de ser feliz, de comemorar que você existe, que você está aqui comigo." Helena deu uma risada chorosa. "Eu nem lembrava que era meu aniversário. Faz tanto tempo que ninguém comemora comigo que eu acostumei a deixar o dia passar sem ligar." Rafael beijou a testa dela com delicadeza. "Pois agora você tem alguém que vai comemorar todos os anos, e não só o aniversário, todas as pequenas vitórias, todos os momentos bons. Você não está mais sozinha, Helena. Nunca mais." Aquelas palavras atingiram Helena de uma forma profunda. Ela abraçou Rafael com força, escondendo o rosto no peito dele, sentindo o cheiro dele, o calor dele, a solidez dele. Estava realmente em casa. Tinha realmente encontrado alguém que a via, que se importava, que queria estar ao lado dela. O jantar que Rafael preparou era simples, mas feito com cuidado. Ele tinha feito o prato favorito dela, um risoto de fungo que ela tinha mencionado uma vez em uma conversa qualquer, semanas atrás. Ele tinha prestado atenção, tinha guardado aquela informação, e agora estava usando ela para fazer Helena feliz. Eles jantaram à luz de velas, conversando sobre tudo e sobre nada, rindo de piadas bobas, se olhando com aquele olhar de quem está completamente encantado. Depois da sobremesa, uma torta de limão que era a favorita da avó de Helena e que Rafael tinha aprendido a fazer assistindo vídeos no computador, ele trouxe um presente embrulhado em um papel dourado bonito. "Isso é para você", ele disse, empurrando o pacote pela mesa. Helena abriu com cuidado, sem querer rasgar o papel, e quando viu o que tinha dentro, sentiu o coração dar um salto enorme. Era um colar delicado, de ouro branco, com um pingente em forma de coração pequeno, mas não era o colar em si que a tinha emocionado tanto. Dentro do coração, tinha uma foto minúscula, uma foto da avó dela que Helena achava que tinha perdido há anos. "Como você conseguiu isso?" ela perguntou, com a voz embargada. Rafael deu um sorriso meio sem graça. "Eu liguei para a sua amiga Clarice, pedi ajuda. Ela tinha guardado algumas coisas suas do apartamento antigo e encontrou essa foto. Eu achei que você ia gostar de ter sua avó sempre perto do coração." Helena não conseguiu segurar mais e começou a chorar de verdade, soluços que vinham de dentro do peito. Rafael se levantou rapidamente e veio abraçá-la, apertando ela contra ele. "Foi demais. Eu não queria te deixar triste." Ela balançou a cabeça, ainda chorando. "Não é tristeza. É que ninguém nunca fez nada tão especial por mim. Você não faz ideia do quanto isso significa." Eles ficaram abraçados por longos minutos, até Helena se acalmar. Quando finalmente se separaram, ela enxugou os olhos e sorriu para ele. "Coloca em mim", ela pediu, entregando o colar. Rafael pegou a joia delicada e ficou atrás dela, colocando o colar ao redor do pescoço dela com cuidado, fechando o fecho. Quando terminou, deixou as mãos nos ombros dela por um momento e Helena podia sentir o calor deles através da blusa fina que usava. Ela virou devagar, ainda sentada na cadeira,
e ficou olhando para ele. Rafael estava de pé na frente dela, e havia algo diferente no olhar dele naquela noite. Era desejo, era carinho, era uma mistura de tantas coisas que Helena sentiu o corpo inteiro reagir. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo, por esse dia, por esse presente, por você. Ele inclinou a cabeça e passou o polegar suavemente pelo rosto dela. Você merece isso e muito mais, Helena. Você merece o mundo inteiro. O momento entre eles estava carregado de uma energia diferente, mais intensa, mais urgente. Helena levantou devagar, ficando bem perto dele, tão perto que podia sentir a respiração dele no rosto dela. Rafael, ela começou, mas não sabia como continuar. Ele entendeu mesmo sem ela precisar terminar a frase. Colocou uma mão na nuca dela, os dedos se enterrando nos cabelos, e com a outra mão segurou a cintura dela, puxando ela contra ele. Eu estou louco para te beijar direito desde aquele dia no cartório, ele confessou com a voz rouca. Mas eu queria esperar o momento certo, queria que fosse especial. Helena sorriu, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Eu acho que esse momento não poderia ser mais perfeito. E então ele a beijou, e não foi nada parecido com aquele beijo rápido do casamento. Foi um beijo de verdade, profundo, demorado, cheio de toda a paixão que os dois vinham segurando há semanas. Helena sentiu as pernas ficarem fracas e se agarrou nos ombros dele para não cair. Rafael a segurou com firmeza, a mão na cintura dela apertando, como se não quisesse deixá-la escapar nunca mais. O beijo foi ficando mais intenso, mais urgente, e quando finalmente se separaram para respirar, estavam os dois tremendo. Uau! Helena conseguiu dizer, a voz saindo meio sem fôlego. Rafael deu uma risada baixa, encostando a testa na dela. Uau, resume bem. Eles ficaram ali parados, abraçados, só curtindo a proximidade um do outro, sentindo os corações acelerados, começando a voltar ao normal. Helena nunca tinha se sentido tão feliz, tão completa, tão amada. E olhando nos olhos de Rafael, ela sabia que ele estava sentindo exatamente a mesma coisa. Os dias que se seguiram àquela noite foram diferentes de tudo que tinha vindo antes. Rafael e Helena não conseguiam ficar longe um do outro. Eles sempre encontravam uma desculpa para tocar nela, para passar a mão no cabelo dela, para beijar a bochecha dela. Ela fazia a mesma coisa, sempre puxando ele para um abraço, sempre encostando a cabeça no ombro dele quando estavam sentados no sofá. Era como se aquele primeiro beijo de verdade tivesse aberto as comportas de tudo o que eles vinham sentindo. E agora, não tinha mais como segurar. Uma noite, eles estavam jantando na varanda da cobertura, aproveitando a brisa fresca e a vista linda da cidade iluminada. Rafael estava contando uma história engraçada sobre uma reunião que tinha tido durante o dia, e Helena estava rindo tanto que as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele parou de falar só para ficar olhando para ela, um sorriso bobo no rosto. — O que foi? Helena perguntou, enxugando os olhos. — Nada, ele respondeu. — É só que eu te amo. O silêncio que se instalou foi absoluto. Helena ficou paralisada, o copo de vinho esquecido na mão, olhando para Rafael com os olhos arregalados. Ele também parecia surpreso com as próprias palavras, mas não tentou voltar atrás. — Eu te amo, Helena. Ele repetiu, dessa vez com mais firmeza. Eu sei que é cedo, que a gente está junto há pouco tempo de verdade, mas eu não consigo mais fingir que não sinto isso. Eu estou completamente apaixonado por você. Helena largou o copo na mesa antes que caísse da mão dela. O coração estava disparado, a emoção estava tão grande no peito que ela mal conseguia respirar. Você não precisa dizer nada agora, Rafael se apressou em completar. Eu só precisava que você soubesse. Eu precisava ser honesto sobre o que estou sentindo. Helena se levantou da cadeira e foi até ele, sentando no colo dele ali mesmo, abraçando o pescoço dele com os dois braços. Eu também te amo, ela disse contra o ouvido dele. Eu te amo tanto que às vezes eu acordo de noite só para ter certeza que isso tudo é real, que você é real. Rafael a apertou contra ele com força, escondendo o rosto no pescoço dela.
Helena sentiu algo molhado na pele e percebeu que ele estava chorando. Ela afastou um pouco para olhar para o rosto dele e viu lágrimas silenciosas escorrendo. Enxugou com os dedos, com todo o carinho do mundo. Ei, está tudo bem, ela sussurrou. Está tudo mais do que bem. Ele deu um sorriso molhado. Desculpa. É que faz tanto tempo que eu não sinto isso, tanto tempo que eu não deixo ninguém entrar de verdade, que eu nem lembrava como era bom, como era importante. Helena beijou ele com delicadeza. Um beijo suave, cheio de promessa. Você não precisa ter medo mais. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Eles ficaram abraçados na varanda até tarde da noite, conversando sobre o futuro, sobre os sonhos, sobre tudo que queriam construir juntos. E pela primeira vez em muito tempo, os dois se sentiram completamente em paz, completamente felizes, completamente apaixonados. O final de semana seguinte chegou com um clima diferente no ar. Era sábado, e Rafael tinha cancelado todos os compromissos de trabalho para ficar em casa com Helena. Eles acordaram tarde, coisa rara para os dois que normalmente eram madrugadores, e passaram a manhã inteira na cama, conversando, rindo, trocando beijos preguiçosos. Havia uma tensão no ar, mas não era desconfortável. Era a tensão de dois corpos que queriam estar mais perto, de dois corações que batiam no mesmo ritmo, esperando o momento certo. Helena sabia que aquele dia seria diferente. Podia sentir nos olhares que Rafael dava para ela, na forma como as mãos dele demoravam mais tempo na pele dela, e ela queria aquilo tanto quanto ele, talvez até mais. Já não havia mais dúvidas sobre os sentimentos entre eles. Eles se amavam, e era natural que quisessem expressar esse amor de todas as formas possíveis. Eles passaram o dia inteiro juntos, fazendo coisas simples, mas significativas. Rafael ensinou Helena a jogar xadrez de verdade, não apenas as regras básicas, mas as estratégias, os movimentos mais complexos. Ela era uma aluna rápida, e logo estava dando trabalho para ele ganhar. Você é perigosa, ele brincou depois que ela quase o colocou em xeque-mate. Daqui a pouco está me ganhando. Helena sorriu com satisfação. Aprendi com o melhor. Depois do xadrez, foi a vez dela ensinar ele a fazer brigadeiro, a receita que a avó tinha ensinado quando ela era criança. Rafael seguia as instruções dela com atenção, misturando o leite condensado com o chocolate em pó, mexendo sem parar para não queimar. Quando ficou pronto e eles provaram, ele fechou os olhos apreciando. Isso é bom demais. Sua avó era uma sábia. Helena sentiu o peito apertar de saudade e de felicidade ao mesmo tempo. Era bom compartilhar aquelas memórias com alguém. Era bom não estar mais sozinha com suas lembranças. À tarde, eles se sentaram no sofá para assistir um filme, mas, como sempre acontecia, acabaram conversando mais do que prestando atenção na tela. Rafael contou sobre a época da faculdade, sobre os sonhos que tinha quando era mais jovem, sobre como tinha assumido a empresa depois que o avô faleceu, e o quanto aquilo tinha sido assustador no começo. Helena falou sobre a relação dela com a avó, sobre como tinha sido difícil ver a mulher que a criou definhar aos poucos por causa da doença, sobre a culpa que sentia por não ter conseguido salvá-la. Rafael segurou a mão dela com força. Você fez tudo o que podia. Sua avó sabia disso, tenho certeza. E ela estaria tão orgulhosa de ver a mulher forte e incrível que você se tornou. Helena encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o conforto daquelas palavras, daquele abraço, daquela presença sólida ao lado dela. Quando a noite chegou, Rafael preparou um jantar especial. Nada muito elaborado, mas feito com cuidado e carinho. Massas ao molho de tomate caseiro, salada fresca, uma garrafa de vinho tinto que ele tinha guardado para uma ocasião especial. Eles jantaram conversando baixo, os olhares cada vez mais intensos, a tensão sexual no ar ficando impossível de ignorar. Quando terminaram de comer, Rafael estendeu a mão para Helena. Vem comigo, ele disse, a voz saindo mais rouca do que o normal. Helena olhou para a mão estendida e então para o rosto dele. Viu o desejo ali, mas também viu o respeito, a pergunta silenciosa. Ele estava dando a ela a escolha, deixando claro que só iam seguir em frente se ela quisesse. E ela queria. Deus como ela queria. Colocou a mão na dele sem hesitar. Eu confio em você,
ela disse baixinho. Completamente. Rafael puxou ela para perto e beijou com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Era diferente dos outros beijos que tinham trocado até então. Era mais urgente, mais profundo, carregado de promessa do que estava por vir. Quando se separaram, ambos estavam com a respiração acelerada. Ele pegou ela no colo, fazendo Helena dar um gritinho de surpresa e rir contra o pescoço dele. Eu sempre quis fazer isso, Rafael admitiu enquanto subia as escadas com ela nos braços. Me sentia como um príncipe de conto de fadas toda vez que pensava nisso. Helena beijou a mandíbula dele. Então eu sou sua princesa? Ele parou na porta do quarto dele, aquele que ela nunca tinha entrado desde que se mudou para a cobertura. Você é muito mais do que isso. Você é minha rainha, meu mundo inteiro. E então ele abriu a porta e entrou, deixando o resto da noite acontecer naturalmente entre eles. Naquela noite, Helena e Rafael selaram seu amor de forma completa. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que podia confiar totalmente em alguém, que podia se entregar sem medo de ser traído ou machucado. E ela, que havia guardado seu coração por tanto tempo, finalmente se permitiu amar sem reservas, sem medo, com toda a intensidade que tinha dentro de si. Foi uma noite de descobertas, de sussurros no escuro, de promessas murmuradas entre beijos, de duas almas finalmente encontrando seu lugar, uma nos braços da outra. Quando a manhã chegou, Helena acordou aninhada no peito de Rafael, os braços dele ao redor dela, protegendo até mesmo no sono. Ela ficou ali por um tempo, só ouvindo o coração dele bater forte e constante, sentindo o calor do corpo dele contra o dela. Era uma sensação de completude que ela nunca tinha experimentado antes. Pela primeira vez em muitos anos, ela se sentia verdadeiramente em casa. Não em um lugar físico, mas em uma pessoa. Rafael era seu lar agora, e aquilo a assustava e a deixava incrivelmente feliz ao mesmo tempo. Ela mexeu um pouco, e ele acordou devagar, abrindo os olhos e sorrindo assim que viu ela ali. Bom dia, meu amor, ele disse com a voz rouca de sono, e aquelas palavras simples fizeram o coração de Helena derreter. Eles passaram a manhã de domingo na cama, conversando, rindo, trocando carinhos. Rafael pediu café da manhã por aplicativo, algo que ele raramente fazia, porque não queria que Helena tivesse que levantar para preparar nada. Hoje você é a rainha e vai ser servida, ele declarou, e cumpriu a promessa. Quando a comida chegou, eles comeram na cama mesmo, fazendo uma bagunça com migalhas que depois gerou risadas e uma guerra de travesseiros boba. Era tudo tão leve, tão natural, tão certo. Depois do café, eles tomaram banho juntos, algo que era novo e íntimo de uma forma diferente. Rafael lavou os cabelos de Helena com cuidado, massageando o couro cabeludo dela de um jeito que a deixou completamente relaxada. Ela fez a mesma coisa com ele e ficou fascinada vendo a espuma escorrer pelo corpo forte dele, pelas costas largas, pelos braços musculosos. Quando saíram do banho, Rafael sugeriu que eles mudassem algumas coisas na cobertura. Eu quero que você se sinta completamente em casa aqui, ele disse enquanto se vestiam. Quero que você decore do jeito que te deixar feliz, que mude o que quiser mudar. Esta casa é tão sua quanto minha agora. Helena ficou tocada com aquilo. Ela tinha mantido todas as suas coisas no quarto dela, sem realmente ocupar o resto dos espaços da casa. Mas agora, com o relacionamento deles evoluindo daquela forma, fazia sentido misturar as vidas deles completamente. Eles passaram a tarde reorganizando, trazendo objetos de Helena para os cômodos comuns, misturando os gostos dos dois na decoração. Rafael descobriu que ela tinha uma pequena coleção de livros que a avó tinha deixado, volumes antigos de poesia e romances clássicos. Ele fez questão de arrumar uma estante especial na sala para eles ficarem em destaque. Sua avó faz parte de você, então faz parte desta casa também, ele explicou. Naquela noite, já com a casa reorganizada e sentindo que realmente moravam juntos agora, eles receberam uma ligação de Dona Lúcia. Ela estava convidando os dois para o almoço de domingo seguinte, e pela voz empolgada dela, Helena percebeu que a mãe de Rafael desconfiava que algo tinha mudado entre eles. Ela sabe, Helena disse depois que desligaram. Mães sempre sabem dessas coisas.
Rafael riu e puxou ela para o colo dele no sofá. Deixa ela saber. Eu quero que o mundo inteiro saiba que você é minha, que eu sou seu, e que a gente está completamente apaixonado. Helena beijou ele com carinho. Eu também quero. Eles ficaram ali abraçados, conversando sobre o futuro, sobre planos, sobre sonhos. Rafael mencionou que queria fazer uma viagem de lua de mel de verdade com ela, não aquela viagem rápida que tinham feito logo depois do casamento, mas algo especial, só dos dois. Helena sugeriu uma praia tranquila, um lugar onde pudessem relaxar e aproveitar a companhia um do outro, longe da correria da cidade. Rafael amou a ideia e já começou a pesquisar opções no celular ali mesmo, mostrando fotos de resorts lindos, de praias paradisíacas, de lugares que pareciam cenários de filme. Eles ficaram empolgados com a possibilidade, fazendo planos, rindo das ideias malucas que iam surgindo. Podemos renovar os votos lá, Rafael sugeriu de repente. Fazer uma cerimônia pequena, só nós dois na beira da praia. Seria um novo começo, um casamento de verdade dessa vez. Helena sentiu os olhos arderem. Eu adoraria isso. Adoraria casar com você de novo, mas dessa vez sabendo exatamente o que estou fazendo e o quanto eu te amo. Ele beijou a testa dela com ternura. Então está decidido. Vamos planejar nossa lua de mel e nosso segundo casamento. A semana que se seguiu foi de adaptação à nova dinâmica entre eles. Helena oficialmente se mudou para o quarto de Rafael, transformando o antigo quarto dela em um escritório onde podia estudar e trabalhar em seus projetos pessoais. Rafael fez questão de comprar uma mesa nova, uma cadeira confortável, tudo para ela ficar à vontade. Ele também sugeriu que ela pedisse transferência no trabalho, já que ficar trabalhando diretamente para ele poderia causar conflito de interesses, agora que eram realmente casados. Helena concordou e conseguiu uma posição em outro departamento da empresa, onde suas habilidades administrativas eram muito bem-vindas. A mudança foi boa para os dois. Permitiu que mantivessem a vida profissional separada da pessoal de forma saudável. No trabalho, eles eram colegas respeitosos. Em casa, eram amantes apaixonados e companheiros de vida. Era o equilíbrio perfeito e ambos se sentiam realizados de uma forma que nunca tinham imaginado ser possível. 2 meses se passaram desde aquela noite especial, e a vida de Helena e Rafael tinha encontrado um ritmo perfeito. Eles tinham viajado para a praia como planejaram, passado 2 semanas maravilhosas em um resort afastado, onde renovaram os votos em uma cerimônia intimista na beira do mar, só os dois e o pôr do sol como testemunha. Tinha sido mágico, exatamente como Helena sempre sonhou que um casamento deveria ser. Quando voltaram, retomaram a rotina de trabalho, mas agora com uma conexão ainda mais profunda. Os almoços de domingo na casa dos Montenegro continuavam sendo sagrados, e a cada semana que passava, Helena se sentia mais parte daquela família. Dona Lúcia a tratava como filha de verdade, e o senhor Alberto já tinha o costume de pedir a opinião dela sobre assuntos importantes, mostrando o respeito que tinha por ela. Foi em uma manhã de quinta-feira que Helena começou a perceber que algo estava diferente. Ela acordou sentindo o estômago revirado e mal conseguiu sair da cama sem sentir uma onda de náusea. Rafael já tinha ido para o escritório, então ela estava sozinha em casa. Correu para o banheiro e vomitou, segurando o cabelo para trás com uma mão, enquanto a outra se apoiava na pia. Quando passou, ela lavou o rosto com água fria e olhou para o próprio reflexo no espelho. Estava pálida, com olheiras que não costumava ter. Pensou que podia ser algo que tinha comido no jantar da noite anterior. Talvez o frango estava meio estragado. Mas no fundo da mente, uma outra possibilidade começou a surgir. Uma possibilidade que fez o coração dela acelerar de uma forma diferente. Helena foi até o calendário que mantinha no celular e começou a contar os dias. Seu último período tinha sido há quanto tempo mesmo? Ela tentou lembrar passando pelos eventos das últimas semanas, e então percebeu com um susto que estava atrasada. Muito atrasada. Quase 6 semanas. Como não tinha percebido antes? Provavelmente porque estava tão feliz, tão envolvida com Rafael e com a vida nova que tinham construído juntos, que simplesmente não prestou atenção.
Sentou na cama, as mãos tremendo levemente. Podia estar grávida. Podia estar carregando um filho de Rafael dentro dela naquele exato momento. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa. Eles tinham conversado sobre ter filhos no futuro, mas sempre de forma vaga, como algo que ia acontecer eventualmente. Não esperavam que fosse tão cedo. Ela pegou o telefone para ligar para essa amiga Clarice, a única pessoa com quem podia conversar sobre aquilo antes de falar com Rafael. Clarice atendeu no terceiro toque, com a voz alegre de sempre. Helena, que surpresa! Como está a vida de casada? Helena deu uma risada nervosa. Clarice, eu preciso da sua ajuda com uma coisa. Você pode me encontrar na farmácia perto do seu trabalho em 1 hora? A amiga deve ter percebido a tensão na voz dela, porque ficou séria imediatamente. Claro, claro. Está tudo bem? Você está bem? Helena suspirou. Eu acho que posso estar grávida. O silêncio do outro lado durou alguns segundos, e então Clarice deu um grito tão alto que Helena teve que afastar o telefone do ouvido. Meu Deus, sério? Você está grávida? Helena tentou acalmar a amiga. Eu não sei ainda, por isso preciso comprar um teste, mas não quero ir sozinha e não posso contar para o Rafael antes de ter certeza. 1 hora depois, Helena estava na farmácia com Clarice, as duas olhando para a prateleira cheia de testes de gravidez, como se fossem as coisas mais complicadas do mundo. Qual a gente compra? Clarice sussurrou, como se alguém pudesse estar ouvindo. Tem tantos tipos diferentes. Helena pegou 3 marcas diferentes, decidindo que era melhor ter certeza absoluta. Pagaram rapidamente e foram para o apartamento que Clarice dividia com o namorado, que estava vazio naquele horário. No banheiro, Helena fez os 3 testes, seguindo as instruções de cada um com cuidado. Os minutos de espera foram os mais longos da vida dela. Clarice ficou do lado de fora da porta, falando sem parar para tentar distrair a amiga. Seja qual for o resultado, você sabe que vai ficar tudo bem, né? O Rafael te ama, você ama ele, vocês estão casados. Um bebê seria uma bênção. Quando o tempo acabou, Helena olhou para os 3 testes alinhados na pia. Todos positivos. 3 linhas rosadas claras, 3 palavras grávida nas telinhas digitais. Não havia dúvida possível. Ela estava grávida. Ia ter um filho de Rafael. As pernas dela fraquejaram e ela teve que se apoiar na pia para não cair. Helena, o que deu? Clarice perguntou do outro lado da porta, a voz cheia de ansiedade. Helena abriu a porta devagar e o rosto dela devia estar dizendo tudo, porque Clarice imediatamente a puxou para um abraço apertado. Positivo? Ela perguntou baixinho. Helena apenas conseguiu acenar com a cabeça, ainda em choque. As lágrimas começaram a cair sem que ela percebesse, e não sabia se eram de felicidade, de medo ou de uma mistura de tudo. Eu vou ser mãe, ela sussurrou contra o ombro da amiga. Eu vou ter um bebê do Rafael. Clarice a segurou com força, deixando ela chorar até se acalmar. Quando finalmente se separaram, a amiga limpou o rosto de Helena com carinho. E como você está se sentindo com isso? Com sinceridade. Helena respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu estou feliz, muito feliz, mas também estou com medo. A gente não planejou isso, não agora, pelo menos. Será que o Rafael vai ficar feliz? Será que não é cedo demais? Clarice segurou os ombros dela com firmeza. Helena, olha para mim. Aquele homem é completamente apaixonado por você. Eu vi o jeito que ele olha para você no casamento de vocês. Ele vai surtar de felicidade quando souber que vocês vão ter um bebê. Confia em mim. Helena queria acreditar nisso, mas o medo ainda estava lá, pequeno, mas presente. E se Rafael achasse que era cedo demais? E se ele não estivesse pronto para ser pai? Mas então ela lembrou de todas as conversas que tinham tido sobre o futuro, sobre como os dois queriam construir uma família juntos. Lembrou do jeito que ele interagia com as crianças pequenas nos eventos familiares, sempre paciente e carinhoso. Lembrou de como ele tinha sido quando conversaram sobre ter filhos durante a viagem de lua de mel, os olhos dele brilhando com a ideia. Não, Rafael ia ficar feliz. Ela tinha certeza disso. O medo era só dela mesma,
da insegurança de estar se tornando mãe, de ter uma vida crescendo dentro dela. Mas ela não estava sozinha. Tinha Rafael. Tinha os pais dele que a amavam como filha. Tinha Clarice. Ia dar tudo certo. Tinha que dar. Ela passou o resto da tarde com a amiga, planejando como ia contar para Rafael. Queria fazer algo especial, algo que ele fosse lembrar para sempre. Quando voltou para casa no fim da tarde, Rafael ainda não tinha chegado. Helena aproveitou o tempo para tomar um banho longo, tentar acalmar os nervos, preparar mentalmente o que ia dizer. Decidiu que ia contar durante o jantar, de forma simples e direta. Sem grandes produções, só os dois, conversando como sempre faziam. Preparou a comida favorita dele, colocou uma música suave tocando no ambiente e esperou. Quando ouviu a porta se abrindo e a voz dele chamando por ela, o coração disparou. "Estou na cozinha", ela respondeu, tentando manter a voz normal. Rafael apareceu na porta da cozinha, largando a pasta no chão e abrindo um sorriso enorme quando viu ela. "Que cheiro bom! Você está mimando seu marido hoje?" Ele brincou, vindo beijá-la. Helena retribuiu o beijo, segurando o rosto dele com as duas mãos, tentando gravar aquele momento na memória. O último momento antes de tudo mudar para sempre. Eles jantaram conversando sobre o dia de cada um. Rafael contando sobre uma reunião difícil que tinha tido. Helena ouvindo e dando opinião quando ele pedia. Ela mal tocou na comida, o estômago revirado demais de nervosismo. Rafael percebeu. "Você não está comendo nada. Está se sentindo bem?" Era agora. Era a deixa perfeita. Helena respirou fundo e colocou o garfo de lado. "Rafael, eu preciso te contar uma coisa." O tom de voz dela fez ele ficar imediatamente sério, largando o garfo também e dando atenção total a ela. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" Helena pegou na mão dele por cima da mesa, entrelaçando os dedos. "Eu fui ao médico hoje. Não é nada ruim. Não se preocupa. É que eu estava me sentindo estranha nos últimos dias. Enjoos, cansaço, algumas coisas diferentes." Rafael franziu a testa preocupado. "E o que o médico disse?" Ela sorriu, sentindo as lágrimas chegando de novo. "Ele disse que eu estou grávida. Nós vamos ter um bebê, Rafael." O silêncio que se instalou foi absoluto. Rafael ficou completamente imóvel, olhando para ela como se não tivesse processado as palavras. Helena sentiu o coração apertar. Será que tinha se enganado? Será que ele não estava feliz? Mas então, devagar, um sorriso começou a se formar no rosto dele. Começou pequeno e foi crescendo, crescendo, até que ele estava sorrindo de orelha a orelha, os olhos brilhando de uma forma que ela nunca tinha visto antes. "Um bebê?" Ele repetiu, a voz saindo meio rouca. "Nós vamos ter um bebê?" Helena acenou com a cabeça, sorrindo também agora. "Sim, eu fiz 3 testes hoje. Todos positivos." Rafael se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu para trás. Deu a volta na mesa e pegou Helena no colo, girando ela no ar enquanto ria. "Nós vamos ter um bebê. Você está grávida. Eu vou ser pai." Ele a colocou de volta no chão e segurou o rosto dela com as 2 mãos, olhando nos olhos dela com uma intensidade que tirou o fôlego dela. "Você acabou de me fazer o homem mais feliz do mundo inteiro." As lágrimas que Helena tinha segurado durante todo o dia finalmente caíram livremente, mas eram lágrimas de pura felicidade. Rafael também estava chorando, sem nem tentar esconder. Ele se ajoelhou na frente dela e colocou as mãos na barriga dela, ainda completamente plana. "Oi, pequeno", ele sussurrou, a voz embargada de emoção. "Eu sou seu pai, e eu já te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém." Helena passou as mãos pelos cabelos dele, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. "Você está realmente feliz? Não está achando cedo demais?" Rafael olhou para cima, para o rosto dela, e o amor que ela viu ali tirou qualquer dúvida que ainda restava. "Cedo demais? Helena, isso é perfeito. É mais do que perfeito. É um milagre." Ele se levantou e a beijou com toda a paixão e ternura que tinha. E naquele momento, Helena soube que tudo ia ficar bem. Mais do que bem. Ia ser maravilhoso. Eles passaram o resto da noite abraçados no sofá, fazendo planos, sonhando com o futuro. Rafael já estava decidido sobre o quarto do bebê.
sobre as cores, sobre tudo. Helena ria da empolgação dele, do jeito como ele já estava completamente apaixonado por uma criança que ainda nem tinha nascido. A gente precisa contar para seus pais, ela lembrou em algum momento. Rafael pegou o telefone imediatamente. Vamos contar agora. Eles vão surtar. E surtar foi exatamente o que aconteceu. Quando Dona Lúcia atendeu e Rafael deu a notícia, ela gritou tão alto que até Helena ouviu do outro lado da sala. O senhor Alberto pegou o telefone em seguida, a voz trêmula de emoção. Meu neto, vou ser avô. Helena, minha filha, obrigado. Muito obrigado por trazer tanta alegria para a nossa família. Helena chorou de novo, emocionada com a reação deles, com o amor que transbordava mesmo através do telefone. Quando finalmente desligaram, depois de prometer que iam lá no dia seguinte para conversar melhor, Rafael puxou Helena para o colo dele de novo. Obrigado, ele disse contra os cabelos dela, por me dar essa família que eu sempre quis, mas tinha medo de ter. Por me fazer acreditar no amor de novo, por tudo. Helena beijou o peito dele onde o coração batia forte. Obrigado você, por me amar, por me fazer sentir segura, por construir esse futuro comigo. Eles ficaram assim até tarde, sussurrando sonhos e promessas, dois corações batendo juntos e um terceiro começando a crescer, fruto de um amor que tinha começado como acordo, mas tinha se transformado na coisa mais real e bonita que qualquer um dos dois já tinha experimentado. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Helena e Rafael. A gravidez estava progredindo bem, e a cada consulta médica eles ficavam mais empolgados e apaixonados pela criança que estava crescendo. No terceiro mês, fizeram a primeira ultrassom, onde puderam ver o bebê de verdade. Aquela imagem em preto e branco, que para muita gente não passa de borrões, mas para eles era a coisa mais linda do mundo. Rafael segurou a mão de Helena com tanta força durante o exame que depois ela brincou que ele tinha quase quebrado os dedos dela. Mas ela entendia a emoção dele, porque sentia exatamente a mesma coisa. Quando o médico apontou para a tela e disse, aqui está o coração batendo, os dois desabaram em lágrimas ali mesmo no consultório. Era real. Tinha uma vida crescendo dentro dela, uma vida que eles tinham criado juntos. No 5º mês, descobriram que era um menino. Rafael ficou tão emocionado que teve que sair da sala por alguns minutos para se recompor. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos, mas ele estava sorrindo de um jeito que Helena nunca tinha visto. Um filho, ele repetia sem parar. Vamos ter um filho. Eles passaram semanas discutindo nomes, cada um com suas preferências. Helena gostava de nomes clássicos, Rafael queria algo mais moderno. Até que em uma noite, deitados na cama com as mãos de Rafael na barriga dela, sentindo os primeiros chutes do bebê, ele sugeriu Miguel. Miguel, ele explicou, o anjo protetor, porque esse menino já é protegido por todo o amor do mundo. Helena se derreteu. Era perfeito. Miguel Montenegro. Tinha uma sonoridade bonita, forte, cheia de significado. Miguel, ela repetiu, acariciando a barriga. Nosso pequeno Miguel. Dona Lúcia entrou em modo avó completo. Ela aparecia na cobertura quase todo dia com alguma coisa nova para o bebê. Roupinhas minúsculas, brinquedos educativos, livros sobre maternidade e paternidade. Ela e Helena passavam horas conversando sobre a gravidez, sobre os medos de Helena, sobre as expectativas. Você vai ser uma mãe maravilhosa, Dona Lúcia dizia sempre, segurando as mãos de Helena com carinho. Eu vejo isso no jeito como você cuida do Rafael, no jeito como você ama. Esse menino vai ter muita sorte em ter você como mãe. O Sr. Alberto, por sua vez, estava empolgadíssimo com a ideia de ter um neto. Ele tinha começado a montar o berço pessoalmente, algo que surpreendeu a todos, porque ele normalmente não era muito de trabalhos manuais. Mas ele fazia questão, dizendo que queria que o neto dormisse em algo que o avô tinha feito com as próprias mãos, com todo o amor e cuidado possível. Rafael estava sendo o marido mais atencioso e cuidadoso do mundo. Ele acompanhava Helena em todas as consultas médicas, sem exceção.
Lia todos os livros sobre gravidez e paternidade que conseguia encontrar, fazendo anotações, tirando dúvidas com o médico. À noite, conversava com a barriga de Helena, contando histórias, cantando músicas baixinho, dizendo o quanto já amava aquele menino. Helena se derretia toda vez que via aquilo. O homem forte e sério, que comandava uma empresa enorme, se transformando em um paizão completamente apaixonado antes mesmo do filho nascer. Eles começaram a montar o quarto do bebê juntos, escolhendo cada detalhe com cuidado. Pintaram as paredes de um azul suave, colocaram estrelas que brilhavam no escuro no teto, encheram o espaço de amor e expectativa. Mas nem tudo foi tranquilo. No 6º mês de gravidez, Helena teve um susto que deixou ela e Rafael apavorados. Era uma manhã de sábado, e eles estavam deitados na cama conversando sobre como ia ser quando Miguel nascesse, quando Helena sentiu algo molhado entre as pernas. Quando olhou e viu que era sangue, o pânico tomou conta. Rafael, ela disse com a voz trêmula, tem algo errado. Eu estou sangrando. O rosto dele ficou branco instantaneamente. Ele se levantou num pulo, pegou o telefone e ligou para o médico enquanto ajudava Helena a se vestir. Calma, amor. Vai ficar tudo bem. A gente vai para o hospital agora e eles vão cuidar de você e do Miguel. Mas Helena via o medo nos olhos dele, o mesmo medo que estava sentindo. E se perdesse o bebê? E se alguma coisa estivesse muito errada? A corrida para o hospital foi desesperadora. Rafael dirigia rápido, mas com cuidado, uma das mãos no volante e a outra segurando a mão de Helena, que não parava de chorar. Por favor, Miguel. Por favor. Fique bem. Ela sussurrava sem parar, as mãos na barriga. Quando chegaram no hospital, o médico já estava esperando e levou Helena direto para uma sala de exame. Rafael ficou ao lado dela o tempo todo, segurando a mão dela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O médico fez uma ultrassom de emergência, e os segundos até ele falar alguma coisa foram os mais longos e aterrorizantes da vida deles. Finalmente, o médico olhou para os dois com uma expressão séria, mas não desesperada. O bebê está bem. O coração está batendo forte e ele está se mexendo normalmente. A onda de alívio foi tão grande que Helena começou a soluçar. Mas, o médico continuou, você tem o que chamamos de placenta prévia baixa. A placenta está posicionada muito perto do colo do útero, o que pode causar sangramentos. Não é grave agora, mas exige cuidados. Ele olhou para Helena com seriedade. Você vai precisar fazer repouso absoluto. Nada de esforço físico, nada de carregar peso, nada de estresse. Precisa ficar deitada ou sentada a maior parte do tempo. Se não cuidar direito, pode ter sangramento mais sério ou até parto prematuro. Helena sentiu o mundo cair. Repouso absoluto? Ela que sempre foi tão ativa, tão independente. Mas então olhou para a tela, onde via o bebê se mexendo, e soube que ia fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para manter Miguel seguro. Eu vou fazer tudo que o senhor mandar, ela prometeu. Tudo mesmo. As semanas seguintes foram difíceis. Helena ficou praticamente confinada na cama ou no sofá, e isso a deixava frustrada e inquieta. Ela não gostava de depender dos outros, de não poder fazer as coisas sozinha. Mas Rafael foi incrível. Ele cancelou todas as reuniões que podia. Começou a trabalhar de casa sempre que possível, e quando precisava ir para o escritório, pedia para a mãe dele ficar com Helena. Ele cuidava de tudo, preparava todas as refeições, ajudava Helena a tomar banho quando ela precisava. Lia para ela quando ela estava entediada. Você não precisa fazer tudo isso, Helena disse em um momento de fragilidade, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estou sendo um peso para você. Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando ela a olhar nos olhos dele. Você nunca, nunca vai ser um peso para mim. Você está carregando nosso filho. Está passando por isso para trazer Miguel ao mundo. Cuidar de você não é obrigação, é privilégio. É amor. Dona Lúcia também foi fundamental naquele período. Ela ia todo dia na cobertura, ficava horas conversando com Helena, fazendo companhia, trazendo comida caseira, ajudando em tudo que precisava. Elas ficaram ainda mais próximas naquelas semanas, e Helena percebeu que tinha ganhado não só uma sogra,
mas uma mãe de verdade. Eu sei que é difícil ficar parada, Dona Lúcia dizia segurando a mão dela. Mas esse sacrifício que você está fazendo vai valer a pena quando você tiver seu filho nos braços. E você não está sozinha, minha filha. Você tem toda uma família aqui, cuidando de você e do Miguel. O Sr. Alberto também fazia visitas frequentes, sempre trazendo flores ou frutas frescas, sempre com palavras de incentivo. Você é forte, Helena. Mais forte do que imagina. Vai passar por isso e vai sair ainda mais forte do outro lado. No 7º mês houve outro susto. Rafael estava em uma reunião importante na empresa. Uma que ele não podia faltar porque envolvia um contrato de milhões. Helena estava em casa, deitada no sofá, assistindo televisão, quando começou a sentir contrações. No começo, achou que era só o bebê se mexendo de forma estranha, mas as contrações foram ficando mais regulares, mais intensas. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para Rafael. Amor, eu estou sentindo contrações, muitas contrações. Acho que tem algo errado. Ele nem esperou ela terminar de falar. Estou indo. Já liguei para o médico, ele vai te encontrar no hospital. Segura firme, eu já estou indo. Ele largou a reunião no meio, deixou os executivos esperando e saiu correndo. Na cabeça dele só tinha uma coisa: chegar até Helena e Miguel. Quando chegou em casa, encontrou Helena apoiada no braço de um vizinho que tinha ouvido ela pedir ajuda e veio socorrer. Rafael agradeceu rapidamente e praticamente carregou Helena até o carro. No caminho para o hospital, ele dirigia com uma mão e com a outra segurava a de Helena, que respirava fundo tentando controlar a dor. Aguenta, meu amor. Só mais um pouco. Miguel vai ficar bem. Vocês dois vão ficar bem. No hospital, o médico examinou Helena e explicou que eram contrações de treinamento, mas mais fortes por causa da condição da placenta. Aumentaram a medicação para controlar e reforçaram que o repouso precisava ser ainda mais rigoroso. Mais algumas semanas e estamos no período seguro, o médico explicou. Se chegar nas 37 semanas, o bebê nasce sem problemas, mesmo que seja um pouco antes da hora. Quando voltaram para casa, Rafael tinha tomado uma decisão. Eu vou trabalhar de casa até o bebê nascer, ele anunciou. Não me importa o que o conselho da empresa pensa. Não me importa se vão reclamar. Minha prioridade é você e o Miguel. Sempre foi, sempre vai ser. Helena tentou protestar dizendo que ele não precisava fazer isso, que a empresa era importante, mas ele foi irredutível. A empresa vai continuar existindo com ou sem eu estar lá fisicamente todo dia. Mas você e o Miguel precisam de mim aqui. E é aqui que eu vou ficar. E ele cumpriu a palavra. Montou um escritório improvisado no quarto, participava de reuniões por vídeo, assinava documentos digitalmente, mas nunca saía de perto de Helena. Ela ficava emocionada todo dia com a dedicação dele, com o amor que ele demonstrava em cada gesto, cada palavra, cada olhar. O 8º mês chegou e passou com mais tranquilidade. A placenta tinha subido um pouco, diminuindo o risco, e Miguel estava crescendo bem, forte e saudável. Helena ainda precisava de repouso, mas já podia se movimentar um pouco mais. Eles aproveitaram esse tempo para terminar os últimos preparativos. A mala da maternidade ficou pronta, deixada estrategicamente perto da porta. O quarto do bebê estava perfeito, só esperando seu pequeno morador. Uma noite, deitados na cama com as mãos de Rafael na barriga de Helena, sentindo Miguel chutar, ele olhou para ela com os olhos brilhando. Obrigado, ele disse simplesmente. Helena franziu a testa. Por quê? Ele sorriu. Por tudo. Por ter aceitado aquela proposta maluca há meses atrás. Por ter me dado uma chance de amar de novo. Por estar trazendo nosso filho ao mundo, apesar de todas as dificuldades. Por ter transformado minha vida completamente. Helena sentiu os olhos arderem. Eu que tenho que agradecer. Você me deu uma família, me deu um lar, me deu amor verdadeiro. Você me fez acreditar que eu merecia ser feliz. Eles se beijaram com carinho, devagar, saboreando o momento de paz antes da tempestade que sabiam que vinha. Porque em poucas semanas, talvez dias, Miguel ia nascer e suas vidas iam mudar para sempre. Mas eles estavam prontos. Tinham um ao outro, tinham uma família que os apoiava e tinham um amor tão forte que nada no mundo ia conseguir abalar.
Não importava quantos obstáculos aparecessem no caminho, eles iam superar juntos, sempre juntos. A madrugada do dia em que Miguel decidiu nascer foi uma das mais memoráveis da vida de Helena e Rafael. Eram 3 horas da manhã quando Helena acordou sentindo algo diferente. Não era dor exatamente, mas uma pressão estranha, uma sensação que ela nunca tinha experimentado antes. Ficou quieta por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo, quando sentiu algo molhado embaixo dela. O coração disparou. A bolsa tinha estourado. Era a hora. Rafael, ela chamou, sacudindo o ombro dele suavemente. Rafael, acorda. Acho que o bebê está vindo. Ele acordou instantaneamente, do jeito que só alguém que estava dormindo com metade da atenção consegue. Sentou na cama de um pulo, os olhos ainda meio embaçados de sono, mas já completamente alerta. Agora? É agora? A bolsa estourou? Helena assentiu, tentando manter a calma apesar do nervosismo. É agora. O que se seguiu foi uma cena que eles iam rir por anos depois. Rafael, sempre tão controlado e organizado, entrou em completo modo de pânico. Ele pulou da cama, tropeçou nas próprias pernas, quase caiu, recuperou o equilíbrio e começou a correr de um lado para o outro do quarto, sem saber exatamente o que fazer primeiro. A mala! Onde está a mala? Não, espera. Você precisa se vestir. Não, eu preciso me vestir. Cadê o telefone? Preciso ligar para o médico. Helena, mesmo com as primeiras contrações começando, não conseguiu segurar a risada. Rafael, amor, respira. A mala está na sala, como deixamos combinado. Se veste, depois me ajuda e então a gente liga para o médico no caminho. Está tudo bem, temos tempo. Ele parou, olhou para ela, respirou fundo. Você está certa. Calma. Eu posso fazer isso. Vou ser pai. Oh, meu Deus, eu vou ser pai hoje. Ele se vestiu em tempo recorde. Depois ajudou Helena com cuidado, colocando uma roupa confortável nela, pegando uma toalha para o carro caso ela precisasse. Foi buscar a mala que estava na sala e então parou, batendo na testa. Esqueci o carregador do celular e o travesseiro especial que você queria levar. Helena, já com uma contração mais forte, segurou a parede. Rafael, eu não preciso do travesseiro agora. Só preciso chegar no hospital. Ele voltou correndo, pegou ela no colo apesar dos protestos dela, dizendo que podia andar, e a carregou até o elevador. O porteiro do prédio, acostumado com eles, desejou boa sorte e ajudou a colocar a mala no carro. Durante o trajeto até o hospital, Rafael dirigia tentando manter a calma, mas toda vez que Helena gemia com uma contração, ele acelerava um pouco mais. Desculpa, estou tentando ir rápido, mas com cuidado. Ela segurou a mão dele. Está fazendo ótimo, só continua respirando. Quando chegaram ao hospital já eram 4 da manhã. O médico estava esperando, e Helena foi levada direto para a sala de parto. Rafael ligou para os pais dele do corredor, a voz saindo meio trêmula. Mãe, é hoje. Miguel está nascendo. Do outro lado, Dona Lúcia deu um grito e começou a chorar de emoção. Estamos indo! Vamos já! Rafael entrou na sala onde Helena estava sendo preparada para o parto. Ela estava deitada na cama, com os monitores todos conectados, e ele podia ver na tela o coração forte de Miguel batendo. Está vendo? Ele disse, segurando a mão dela. Nosso menino está forte, está pronto para conhecer a gente. Helena apertou a mão dele quando outra contração veio. Eu estou com medo, ela admitiu baixinho. E se algo der errado? E se eu não conseguir? Rafael beijou a testa dela com ternura. Você consegue. Você é a mulher mais forte que eu conheço, e eu vou estar aqui do seu lado cada segundo, te dando força. As horas seguintes foram as mais intensas da vida deles. O trabalho de parto foi longo e doloroso, e cada vez que Helena gritava com uma contração, Rafael sentia como se fosse ele que estivesse sentindo a dor. Ele não soltou a mão dela nem por um segundo, sussurrando palavras de encorajamento, limpando o suor da testa dela com uma toalha úmida, dizendo o quanto a amava e o quanto estava orgulhoso dela. Você está indo tão bem, meu amor. Tão bem. Já falta pouco, eu prometo. Logo a gente vai conhecer o Miguel. Do lado de fora, na sala de espera,
Dona Lúcia e o Sr. Alberto caminhavam de um lado para o outro, ansiosos. Cada vez que uma enfermeira passava, eles perguntavam se tinha novidade. A tensão era palpável, mas também a expectativa, a alegria de saber que em breve ia ter um novo membro na família. Finalmente, depois de 6 horas de trabalho de parto, o médico anunciou que estava na hora de fazer força. Na próxima contração, Helena, você empurra com tudo que tem, está bem? Ela assentiu, exausta, mas determinada. Rafael segurou a mão dela mais forte, colocando a outra mão nas costas dela para apoiar. Você consegue. Eu sei que consegue. Vamos trazer nosso filho ao mundo. E então Helena fez força, gritando com o esforço, e Rafael chorou vendo a força e a coragem dela. De novo, o médico instruiu. Mais uma vez, ele está quase aqui. Mais uma força, mais um grito. E então, o som mais lindo que Rafael já tinha ouvido na vida preencheu a sala. O choro forte e indignado de Miguel. Ele nasceu, o médico anunciou segurando o bebê. Parabéns, vocês têm um menino lindo e saudável. Rafael olhou para o filho pela primeira vez e simplesmente desmoronou. Ele chorou como nunca tinha chorado na vida, soluços que vinham de um lugar profundo, de pura emoção e amor avassalador. O médico colocou Miguel no peito de Helena e ela também estava chorando, olhando para aquele serzinho pequeno e perfeito que tinha carregado por 9 meses. Oi, Miguel, ela sussurrou, a voz embargada. Oi, meu amor, mamãe e papai te amam tanto. Rafael se inclinou para beijar a cabeça do filho, as mãos tremendo quando tocou naquele corpo minúsculo. Meu filho está aqui. Ele é perfeito, Helena. Ele é absolutamente perfeito. O médico perguntou se Rafael queria cortar o cordão umbilical e ele aceitou com as mãos ainda tremendo. Foi um momento simbólico, o corte físico, mas o início da ligação emocional mais forte que ele jamais ia ter. Depois que a equipe médica limpou e mediu Miguel, colocaram ele enrolado em uma manta azul e entregaram para Rafael segurar enquanto Helena descansava. Ele ficou ali parado, olhando para o rosto do filho, contando os dedinhos minúsculos, impressionado com as unhas pequenas, com os cílios longos, com cada detalhe. Você é a coisa mais linda que eu já vi na vida, ele sussurrou para o bebê. E eu prometo que vou te proteger sempre. Vou te amar sempre. Vou fazer de tudo para ser o melhor pai que eu puder ser. Miguel abriu os olhinhos por um breve segundo, como se estivesse ouvindo as palavras do pai, e Rafael sentiu o coração derreter completamente. Naquele momento, ele entendeu o significado da palavra amor incondicional. Era aquilo. Era estar disposto a dar a vida, a fazer qualquer sacrifício por aquele serzinho que ele só tinha acabado de conhecer. Quando finalmente deixaram Dona Lúcia e o Sr. Alberto entrarem, a cena foi emocionante. Dona Lúcia entrou correndo, os olhos já cheios de lágrimas, e parou quando viu o neto nos braços do filho. Meu Deus, ela sussurrou, levando as mãos à boca. Meu netinho, posso pegar? Rafael estendeu o bebê para ela com cuidado, e quando Dona Lúcia pegou Miguel nos braços, começou a chorar copiosamente. Meu anjinho, meu netinho lindo, bem-vindo ao mundo, Miguel. Você vai ser tão amado, tão feliz. O Sr. Alberto, que sempre foi mais contido, também não conseguiu segurar as lágrimas. Quando foi a vez dele pegar o neto, suas mãos fortes tremiam. Você trouxe tanta alegria para essa família, ele disse, olhando para Helena. Obrigado, minha filha, por tudo. Helena sorriu através das próprias lágrimas, sentindo seu coração transbordando de amor e gratidão. Os primeiros dias no hospital foram uma adaptação. Helena aprendeu a amamentar com a ajuda das enfermeiras. Rafael aprendeu a trocar fralda e dar banho sob supervisão atenta. Eles mal dormiam, sempre checando se Miguel estava respirando direito, se estava confortável, se precisava de alguma coisa. Era exaustivo, mas também mágico. Quando chegou o dia de ir para casa, os dois estavam nervosos e empolgados ao mesmo tempo. E se a gente fizer algo errado? Helena perguntou, enquanto colocavam Miguel no bebê conforto pela primeira vez. E se a gente não der conta? Rafael pegou na mão dela.
A gente vai aprender juntos, vai errar algumas vezes, com certeza, mas o amor que a gente tem por ele vai compensar qualquer erro. Nós conseguimos, Helena. Juntos, a gente consegue qualquer coisa. As primeiras semanas em casa foram intensas. Miguel acordava de 3 em 3 horas para mamar e Rafael fazia questão de acordar junto toda vez. Ele trocava a fralda do filho, enquanto Helena se preparava para amamentar, e ficava ali sentado ao lado deles, só observando, completamente fascinado. Dona Lúcia ia todo dia ajudar, preparando comida, cuidando da casa, dando dicas preciosas. O Sr. Alberto também aparecia diariamente, sempre com aquela cara de avô babão, pegando o neto no colo e cantando canções que cantava para Rafael quando ele era bebê. Era uma casa cheia de amor, de família, de felicidade pura. Claro que tinha momentos difíceis, de cansaço extremo, de noites sem dormir, de insegurança. Mas sempre que Helena ou Rafael se sentia sobrecarregado, o outro estava ali para dar apoio, para dividir o peso, para lembrar que não estavam sozinhos. Um mês depois do nascimento de Miguel, eles decidiram fazer o batizado. Foi uma celebração intimista na capela da igreja que a família Montenegro frequentava há gerações. Dona Lúcia e o Sr. Alberto foram os padrinhos, e Helena nunca tinha visto os dois tão emocionados. Durante a cerimônia, Rafael pediu para fazer um discurso. Ele ficou na frente de todos, segurando Miguel nos braços, e quando começou a falar, a voz saiu embargada. Há 1 ano atrás eu era um homem sozinho, fechado, que tinha desistido da ideia de ter uma família. E então, Helena entrou na minha vida, primeiro como funcionária, depois como amiga e finalmente como o amor da minha vida. Ela me ensinou a confiar de novo, a amar de novo, a acreditar que eu merecia ser feliz. E agora estamos aqui, com nosso filho nos braços, cercados pela família que nos ama. Eu só queria agradecer a Deus por cada momento, cada desafio, cada alegria que nos trouxe até aqui. Helena também falou emocionada. Quando eu perdi minha avó, achei que ia ficar sozinha para sempre, que nunca mais ia ter uma família, um lugar para chamar de lar. Mas Rafael me mostrou que família não é só sangue, é amor, é escolha, é construção. E hoje eu tenho tudo o que sempre sonhei. Um marido que me ama, um filho lindo e uma família que me acolheu como filha. Eu sou a mulher mais sortuda do mundo. Não tinha um olho seco na capela. Depois da cerimônia houve uma confraternização na casa dos Montenegro, com comida, música e muito amor. Miguel dormiu praticamente o tempo todo, alheio a toda a celebração que estava acontecendo por causa dele. E isso arrancou risadas de todos. Naquela noite, quando voltaram para casa e colocaram Miguel para dormir no bercinho, Helena e Rafael se encontraram na varanda, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Consegue acreditar em tudo o que aconteceu? Helena perguntou, aninhada nos braços dele. 1 ano atrás a gente mal se conhecia além do trabalho e hoje estamos aqui com um filho, completamente apaixonados. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Às vezes, eu acordo de noite e preciso te tocar para ter certeza que não estou sonhando, que você é real, que Miguel é real, que tudo isso é real. Ela virou no abraço dele para olhar no rosto dele. É real. E é para sempre. Nós somos para sempre. Eles se beijaram sob as estrelas, 2 corações batendo como um só, 2 ex-estranhos que tinham se tornado tudo um para o outro. Do quarto, vieram os primeiros resmungos de Miguel, acordando para a mamada da madrugada. Helena e Rafael riram e foram juntos cuidar do filho. Era o começo de mais uma noite sem dormir direito, mas nenhum dos dois trocaria aquilo por nada no mundo. Ali naquela cobertura que tinha virado um lar de verdade, estava uma família que tinha nascido de um acordo improvável, mas que tinha se transformado em um amor verdadeiro e eterno. E enquanto Helena amamentava Miguel e Rafael, ficava ao lado dos dois, acariciando os cabelos da esposa e olhando para o filho com adoração. Ele soube que tinha encontrado seu propósito na vida. Não era comandar uma empresa ou acumular riqueza. Era aquilo ali, aquele momento simples e perfeito, aquela família que ele tinha construído com a mulher que amava. Era tudo o que ele sempre precisou, mas não sabia que queria. E agora que tinha, nunca mais ia deixar ir. E assim termina a história de Helena e Rafael,
que começou com um acordo inesperado, mas se transformou no amor mais bonito e verdadeiro. Se você se emocionou com essa jornada, deixa seu like aqui embaixo. Escreve nos comentários de onde você está assistindo, sua cidade, seu nome. Eu adoro saber de vocês. E se você acredita que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados da vida, compartilha essa história com alguém especial. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que vou trazer para vocês. Que Deus abençoe sua vida com muito amor, paz, felicidade e família. Até a próxima história.